A consultoria nada mais é do que o fornecimento de determinada prestação de serviço, em geral por profissional qualificado e conhecedor do tema. O serviço de consultoria oferecido ao cliente acontece por meio de diagnósticos e processos e tem o propósito de levantar as necessidades do cliente, identificar soluções e recomendar ações. Mas como buscar a consultoria certa para o seu negócio? Principalmente se ele for inovador e diferenciado. Hoje, Marta Silva Jardim conversa com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, professora Marta? Tudo bem, querida, tudo Professora, a consultoria se diferencia de cada negócio por ele ser inovador ou é sempre diferente a consultoria para cada empresa? Para cada empresa é diferente. Porque se você tem uma empresa, qualquer empresa, que tenha concorrência, como a maioria das empresas tem, né? A gente está falando de mercado competitivo e não de monopólio. Então, em mercado competitivo, você tem empresas que fazem o mesmo produto ou oferecem o mesmo serviço, mas as culturas, a missão, a visão da empresa, o ambiente que ela está inserida, o foco do empresário são diferentes. Então, você tem que ter... Eu não acredito em pacotes para consultoria. Eu acredito na consultoria personalizada para cada empresa, para cada tipo de empresa, para cada estilo, para cada cultura organizacional. Uma coisa interessante que você estava conversando comigo antes da entrevista. Personalidade, né? A empresa, ela é uma pessoa jurídica, mas ela tem personalidades também. Ela tem uma personalidade. Ela é uma pessoa, só que jurídica, né? Mas ela tem a sua cultura, ela tem o seu clima, ela tem a sua personalidade jurídica. Então, o consultor ele tem que ter a sensibilidade, a sensibilização de entender exatamente essa personalidade da pessoa jurídica, para poder ter sucesso nos seus projetos para aquela empresa. Uma coisa bem legal é que você hoje coordena uma equipe de consultores júniores, uma inovação, né, professora, aqui na região serrana. Sim, a Universidade Estácio, onde eu sou coordenadora do curso de administração e do curso de petróleo e gás, tem a empresa júnior, que é ligada ao curso de administração, que eu tenho um grande prazer e um orgulho muito grande, porque é a única empresa júnior de uma universidade particular na região. E ganhamos há pouco tempo o prêmio do CRA, do Conselho Regional de Administração, como uma das melhores empresas, concorrendo com o UF, Cefet, o ERJ, com as federais, porque é muito comum ter nas federais. E a nossa empresa júnior, nós temos os gestores fundadores, que vão ser sempre os conselheiros e vão ter livre acesso mesmo depois de formados. Já estão treinando, né, os novos trainees gestores para a continuidade dessa empresa júnior. E ela me dá muito orgulho porque deu muito certo, eles já estão fazendo muitos trabalhos, consultorias, pesquisas, criando produtos, criando workshops. Foi muito... E o projeto de responsabilidade social é muito gratificante. Eu me orgulho muito, assim como a Estácio também se orgulha muito da empresa júnior de Nova Friburgo, da Universidade Estácio. E a gente conheceu esses meninos aqui, né, professora Daniel, Vinícius e o Bruno. E engraçado que naquela ocasião, na entrevista, você dizia que o mercado está exigindo cada vez mais que os profissionais sejam formados, né, para o mercado competitivo. E o consultor também é assim, né? Claro. Lá nós treinamos esses meninos e todos os alunos, né, para o mercado atual. Esse mercado atual, ele é tão exigente quanto o mercado de uma empresa, o mercado de trabalho atual. Então, a competitividade é igual. Quando você cria um marketing para uma empresa e cria todo um ambiente para essa empresa se dar bem no mercado, né, ter sucesso no mercado, da mesma forma o mercado de trabalho funciona. Você tem que ter diferencial, ser um empreendedor, ser inovador para poder ter sucesso nesse mercado de trabalho, poder competir, né, com outras... com
com pessoas da sua mesma profissão e de outras profissões. E engraçado, professora, você estava me falando antes, há uma base para o consultor, né? Uma base de formação para se tornar hoje um consultor, por mais que existam as consultorias especializadas, né? Claro. Dentro da área de gestão, o consultor necessariamente tem que ser um administrador, porque o curso de administração e as pós-graduações em gestão, elas focalizam principalmente diagnósticos e soluções através de ferramentas importantes de uma ciência, que é a administração, né? Que possibilita viabilizar o sucesso dessa empresa, esteja ela em crise ou não. Nós somos preparados para dar solução. O administrador que não sabe dar solução, ele não pode ser um administrador. Por mais que seja um empreendimento inovador, diferenciado, que se tenha certeza que ele tem espaço no mercado, você estava me falando, ele precisa de números, né, de dados, de informações concisas. Exato. Não necessariamente uma empresa pode começar com um consultor, mas seria o ideal. Por quê? Nós estamos num mercado extremamente competitivo, onde o achismo não tem mais lugar. Eu acho que vai dar certo. Eu vou fazer porque é o meu sonho ter uma empresa assim. Né? Então, e se é o meu sonho, ele acha que todo mundo vai gostar daquilo, daquela paixão, né? Exatamente como ele gosta. E não é bem assim. Você tem que entender, né, o que o consumidor quer. Se você quer uma empresa diferenciada, você tem que saber que nem todo mundo vai gostar. Então, você tem que buscar o seu público. Né? Aonde está o meu público? Para o que eu quero criar. Existe esse público? Né? Então, geralmente a gente parte da visão estratégica. O que seria isso, né, da gestão estratégica? Você parte de uma missão, você identifica uma missão, que é aquilo que você quer saber fazer bem, né? Você cria uma visão, você tem uma visão aonde eu quero chegar fazendo aquilo bem, e depois você começa a estudar o mercado. Através de hoje várias técnicas, ferramentas, modelos que você pode mensurar e estudar cada variável, né? Até mesmo levando em consideração variáveis aleatórias, ou seja, aquela que você não imagina acontecer, como um furacão. Né? Pode acontecer, pode você não positiva. consegue mensurar, mas é o grau de risco, né? É o grau de risco. Como a gente estava conversando antes, não existe risco zero. Mas você pode mensurar o seu grau de risco. Então, o papel do consultor é ele dizer, olha, é viável, isso na hora do empreendedor querer abrir uma empresa. É viável, mas é viável 80%. 20% você está incorrendo em risco. Ou não, ou pode também ser o contrário, você ter uma previsão e aquilo explodir e agradar. De qualquer maneira, a sua previsão e o seu planejamento tem que te dar números, né, e embasamento suficiente para você tomar a decisão de abrir um negócio ou lançar um produto ou um novo projeto, né? Ou você estava falando de compra de maquinários ou investimento em novas tecnologias. Eu tenho um sonho de investir, de ter aquela máquina ou de mudar todo o meu sistema. Lida-se muito com sonhos, né, professora? Tanto do consumidor quanto do empresário, né? Você estava falando qual empresário sonhos, que não né? tem um sonho, né, de mudar todo o seu sistema? Não, meu sistema já não está muito adequado, já existem sistemas mais modernos, né? Tanto que a gente não trabalha mais no longo prazo antigo, que era de 10 anos, agora a tecnologia muda o tempo inteiro. Você acaba de comprar um celular, quando você acaba de terminar de entender o seu celular, já tem outro, e aí você, né? Então, e não é diferente com o empresário, né? Ele investe nos maquinários, nos seus softwares, no seu sistema todo, e de repente, cadê? E já tem um outro mais novo, e aí ele fica querendo aquilo, porque ele quer crescer e tudo mais.
Mas isso tem que ser visto como um projeto. E aí tem que ser analisado através de análise de investimento, se aquele investimento que ele está fazendo vai ter um retorno dentro da demanda que ele tem do produto, o que ele vai ter que modificar para fazer aquele investimento. Então, tudo é muito técnico, é complexo. Você tem que entender o mercado, você tem que entender as variáveis, você tem que entender o sonho também desse empresário e adequar isso, né? E dizer, olha, é o momento, não é o momento, o teu retorno vai ser esse, ou vai ser X%. Se você tiver aplicar agora esse dinheiro num fundo de renda fixa, talvez seja melhor para daqui a um ano você já pensar nesse projeto novamente. Você não vai, mas você vai minimizar o risco desse empresário, porque dinheiro está muito difícil, né? A liquidez está muito difícil e aí você não quer que o seu cliente seja prejudicado. Nós visamos, todo administrador visa o sucesso do seu cliente. Professora, e para as pessoas que querem saber um pouquinho mais, que quer fazer um contato com a empresa Júnior ou mesmo com você, para saber um pouco mais de consultoria, tem algum contato? Tem. A empresa Júnior fica no campus Nova Friburgo, da Universidade Estácio. O telefone é 2525-1500 e é só solicitar o ramal da empresa Júnior. Eu estarei lá também, na minha sala ao lado. Tem o meu e-mail, que é Marta, com TH, S de sapo, jardim, @hotmail.com. E os telefones 22 9235 2657, que é o meu celular, 22 2519 5397, que é o meu escritório. E as pessoas podem mandar para mim e-mails, né? e dúvidas, que eu também envio depois o endereço eletrônico da empresa Júnior. Inclusive, nós estamos fazendo um site da empresa Júnior, porque aí nós vamos também ter a interatividade com nossos clientes e com as pessoas que querem saber. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Espero contar mais vezes aqui. Com certeza. É um papo muito interessante. Uma das comparações que nós já ouvimos aqui no Espaço Empreendedor é que um consultor é como um médico. Dessa forma, fica claro que há um profissional para cada especialidade necessária. Não necessariamente o consultor atende somente as empresas, pessoas físicas também podem procurar um consultor. Então, você pode encontrar algumas soluções para o seu empreendimento dar certo antes mesmo de você começar a colocar suas ideias em prática. Daqui a pouco, vamos conhecer a história do apicultor que deixou a carreira militar e começou a criar abelhas. Eu decidi